Fala aí galera, tudo bem? Tudo certo? A gente começa hoje o nosso dia 20 da preparação para o CFP. São 66 dias com os principais assuntos que caem na prova e é o que eu falei para vocês, né? Tô sendo meio repetitivo, mas eu preciso ser. O que acontece? A prova do CFP é uma prova muito extensa, então você precisa de resiliência, você precisa olhar a matéria do começo ao fim e fazer bastantes exercícios da maneira como eles caem na prova. Se você fizer isso, você vai bem garantido para a prova, tá certo? Então vamos lá, a gente começa hoje a falar sobre finanças comportamentais. Finanças comportamentais têm uma boa incidência na prova, né? Lembra que no módulo 2 a gente tem 27 questões, mais ou menos umas 4 são de finanças comportamentais. Você vai deixar isso na mesa? Não vai. Por quê? Finanças comportamentais é um assunto fácil, da maneira como é apresentado para a prova ele é um assunto fácil, e tem 4 questões. Então se você estiver bem preparado, são 4 questões que você encaçapa e aumenta fortemente a sua probabilidade de passar na prova, tá bom? Então vem comigo aqui. Vamos falar sobre isso. Vou começar falando sobre as diferenças entre finanças neoclássicas e as finanças comportamentais, né? Então isso aqui, ó, que você está vendo aqui, deixa eu fazer diferente para poder escrever melhor. Isso aqui são as finanças neoclássicas, as chamadas finanças tradicionais, finanças neoclássicas, né? Aliás, as aulas do professor Eduardo Tavares, elas estão um espetáculo lá na nossa plataforma, viu? Acho que eu nunca vi um curso que conseguisse, com a concisão, dar todos os detalhes que ele dá lá naquela matéria. Dá uma olhadinha, você vai curtir pra caramba, tá certo? Muito bom, mas vamos lá. Eu faço aqui um apanhado, né? Não há tempo para ficar repetindo tudo que ele falou, mas tá muito legal mesmo. Investidor racional, né? Finanças neoclássicas parte do pressuposto que o investidor é racional. Um investidor racional, ele tem aversão a riscos, ele não gosta de tomar riscos. Então, se ele tomar risco adicional, ele vai exigir um retorno maior. Ele toma decisões racionais, então levando em consideração todos os aspectos econômico-financeiro daquela situação de investimento. As decisões são isentas, então ele não é emocional, ele não se apega a um papel, ele não tem vieses comportamentais, não toma atalhos, o que a gente chama de heurísticas, né? Então ele faz a conta direitinho, ele não pensa rápido e... quer saber? Todo mundo está comprando esse papel, eu vou comprar também. Não, o investidor racional não faz isso. Ou seja, todas as finanças neoclássicas partem do pressuposto que ele não faz isso. Analisa as informações, né? Então vai lá, põe no modelo de valuation, como que isso pode impactar o fluxo de caixa da empresa. Enxerga o portfólio como um todo. Então se você tiver um portfólio, uma ação ou duas ações estiverem performando mal, mas você tem 8 performando muito bem, o que esse cara faz? Beleza, tá bom, deixa essas duas que estão performando mal porque elas têm uma correlação negativa com o restante dos papéis, então eu tenho uma diversificação, quando o restante começar a ir mal, essas daí vão ir bem, vão segurar, então ele pensa dessa forma, enxerga o portfólio como um todo e entende probabilidades, sabe que são cenários, e se em determinado momento a carteira estiver indo mal, estiver perdendo, ele entende que havia essa probabilidade e que há probabilidade de haver uma reversão nesse cenário, tá certo? Esse é o investidor racional, o investidor descrito pelas finanças neoclássicas. Aí, começa a acontecer um monte de coisa que é diferente disso no mercado, e vem uns caras aí no final dos anos 70, né, e começa fortemente a pesquisar finanças comportamentais. Kahneman, Tversky e assim por diante. Comportamentais, tá certo? E eles começam a ver que, na verdade, o investidor não é racional da maneira como as finanças neoclássicas pintam. Obviamente, o investidor é racional, mas ele passa por vieses comportamentais, né? Ele toma atalhos para tomar suas decisões. Por quê? Porque o investidor não é qualificado, né, em 100% da massa de investidores, tem outras profissões e assim por diante. E mesmo os que são qualificados, eles estão sujeitos a sentimentos, a emoções, a interações com outros pares, que faz com que em alguns momentos eles tomem decisões irracionais do ponto de vista das finanças neoclássicas. Beleza? Tudo bem? Então tá bom. Então o investidor no divã é as finanças comportamentais, né? Então olha só, o investidor das finanças comportamentais, ou seja, as finanças comportamentais, elas traçam um perfil do investidor dizendo, na verdade ele não é avesso ao risco, ele é avesso a perdas. Ele nem sempre toma decisões racionais, ele está sujeito a vieses, então, por mais que ele tente ser racional, muitas vezes, por exemplo, ele vê todo mundo indo para um papel, o papel subindo, todo mundo ganhando dinheiro e só o trouxa que acha que o papel não é bom, não está lá, aí ele quer saber, vou comprar o papel também. É um viés comportamental.
ele tem uma curva de utilidade mais íngreme nas perdas, ou seja, ele sofre mais quando ele perde do que ele se alegra quando ele ganha, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ele está sujeito a heurísticas. O que são heurísticas? São atalhos mentais. Então, para chegar a alguma decisão, você não analisa muito bem, mas você já tem um conceito pré-formado e você diz o seguinte, por exemplo, ação de empresa de transporte aéreo, de aviação, né? Tipo Gol, TAM, Azul, não presta. Né? Tem até um ditado que diz, né, que uma das formas de você ficar milionário é você ser bilionário e investir nas empresas do setor de aviação aérea. Aí você vai ficar milionário, tá certo? Só para você ter uma ideia, né, do estereótipo, né? Não sem razão. Você olha ao longo do tempo, é um setor que dá pouco retorno para os investimentos, para os investidores. Então, se o cara tem isso na cabeça dele, isso daí já é um atalho mental que sempre que ele tiver que tomar uma decisão de investir ou não numa companhia aérea, vai fugir da companhia aérea, mesmo havendo períodos em que é um bom negócio investir em companhia aérea, tá certo? Então, essa heurística é um atalho mental para ele tomar uma decisão e isso faz com que ele tome uma decisão enviesada, tá certo? Uma decisão errada. Ele segrega, então, o portfólio. Então, se ele tiver um portfólio com 10 ações, 2 estão indo mal, 8 estão indo bem, ele olha para aquelas 2, fulmina, porcaria, né? Então ele olha os ativos individualmente, tá certo? E ele distorce probabilidades. Então, de um modo geral, é aquilo que eu falei, né? Tem vários exemplos que mostram que o que está muito na cara dele, ele acha que aquilo serve para o todo. Então, por exemplo, ele ouve falar que a bolsa, principalmente os jovens que têm entrado ultimamente no mercado, né, que a bolsa é um grande momento, um grande veículo para se ganhar dinheiro no curto prazo. Não é verdade isso, né? Isso é verdade em alguns prazos específicos, em alguns momentos que você tem rally de bolsa. Mas no curto prazo, para quem quer investir por curto prazo, a bolsa não é um bom investimento. Acontece que quando você está vivendo um mercado altista, né? Um mercado bullish, que está subindo pra caramba, todo mundo só fala nisso. Então fica disponível essa informação que no curto prazo a bolsa pode deixar as pessoas ricas, tá certo? E aí o que ele faz? Ele distorce as probabilidades. Ele acha que 80% de chance de ele ganhar dinheiro na bolsa no curto prazo, vende tudo, vira day trader e se ferra. Muito bom. Aí nós vamos conversar aqui sobre aquilo que eu falei, né? Tem um princípio de finanças comportamentais que é extremamente importante e valioso, que diz que o investidor fica mais triste com as perdas do que alegre com os ganhos, tá? Então, olha só, isso aqui é utilidade, tá? Então, quanto mais aqui a gente tiver, mais feliz ele tá, maior a utilidade. Quanto mais aqui, que é negativo, que é positivo, mais triste ele tá, menor a utilidade. Então, o que acontece? Imagina que ele tem um portfólio, ele está aqui no zero, tá ok? Aqui são ganhos. Então, se ele vier para o lado positivo, ganhou 100. Quando ele ganha 100, ele atinge um determinado nível de utilidade. Vamos supor que seja nível 2, 2 utilinos, tá certo? A gente pode colocar qualquer medida aqui, que seja 2 utilinos. Muito bem, se esse cara perder 100, ou seja, se a gente vir por negativo aqui, né? Perder 100, olha só, ele tem menos 4 utilinos. Ele fica duplamente triste em relação ao seu ganho. Por quê? Porque o formato da curva é mais íngreme, tá certo? É mais inclinado aqui para baixo. Beleza? Tamo junto? Pegou? Pegou o negócio aqui? Ou seja, ele sofre mais com perdas do que ele se alegra com ganhos. E por que que isso é importante? Porque, de um modo geral, isso pode gerar um viés nesse cara que é não reconhecer uma perda. Para ele é muito custoso reconhecer uma perda porque dói no coração, tá certo? Vamos falar então de heurísticas e vieses. O que são heurísticas? Heurísticas são atalhos mentais. Você não pensa muito, você chega numa conclusão de acordo com conceitos que você já tem e de acordo com os atalhos, tá certo? Então, por exemplo, quando a gente pensa, atravessar aquela avenida é perigoso, então você não atravessa mais avenidas. Você sempre dá um jeito de não atravessar as avenidas e ir pelas ruas. Isso é uma heurística, porque de alguma forma tem na sua cabeça algo que te fala que atravessar as heurísticas é perigoso. As heurísticas, elas são importantes para uma pessoa sobreviver, né? Por exemplo, se eu encontrar com um leão na rua, eu saio correndo.
né? Então, um exemplo do Kahneman. Então, ele diz o seguinte, isso é bom para você sobreviver, porque não dá para você ficar fazendo conta. Mas esse leão, ele tem juba larga, juba curta. Será que ele está com fome? Não. Vê o leão, sai correndo. Então, a heurística é um atalho mental que te permite tomar uma decisão rápida e, às vezes, você precisa disso para sobreviver. Não é o caso do investimento em ações, né? Mas o que o ser humano faz? Ele é cômodo usar uma heurística, porque você não tem que ficar pensando, gastando tempo com isso. Então, você vai lá e usa uma heurística. E aí, quando você faz isso, você incorre em um viés comportamental, num erro de comportamento que pode certamente te fazer errar no seu investimento e perder dinheiro com isso, tá certo? Tá em verdinho aqui na tela as heurísticas, tá certo? E tá em azul os vieses, ok? Muito bom. Então, as heurísticas são aqueles atalhos mentais que te fazem tomar decisão rápida e às vezes errado. Ancoragem. O que é ancoragem? Ancoragem é o seguinte, imagina que eu fiquei prestando atenção num gráfico e eu vi que sempre que uma ação bate R$15, ela começa a voltar, tal, é meio que uma resistência, ela não fura os R$15 por um bom intervalo de tempo. E quando bate R$13, né, ela começa a subir, o pessoal vai vendendo, bate 13, ali você tem um suporte, aí começa a subir. Então 13 com 15, porque a ação fica sempre variando 13 e 15. Pois na minha cabeça é que 13 é barato, 15 é caro. Com 13 eu compro, com 15 eu vendo, tá certo? Não estou dizendo para vocês que não é possível ganhar dinheiro dessa forma. Eu conheço traders que usam análise técnica e ganham dinheiro dessa forma. Contudo, isso é uma ancoragem e mal utilizada, isso pode levar o investidor a ter um prejuízo, de fazer uma operação mal feita, legal? Então, principalmente aquele investidor que não acompanha o mercado o tempo inteiro, né? Quando sai um IPO, né? E o pessoal fala um preço-alvo, R$24. O cara põe na cabeça que é R$24. Sempre que se falar em preço de ação num determinado nível, né? Se enfatizar isso na prova do CFP, a gente vai estar falando de ancoragem, tá? Aqui a gente tem disponibilidade, né? O que é disponibilidade? É quando a informação está disponível porque chega aos nossos olhos, na medida em que eu não estudo tanto, não me aprofundo tanto na análise do investimento, entretanto, a informação vem até mim, ela está disponível e aí eu tomo uma decisão de acordo com a disponibilidade daquela informação, sem pesquisar se aquilo realmente é real ou se aquilo é mais relevante do que as outras informações que não estão disponíveis, tá? E eu tenho também a representatividade. A representatividade ela é parecida com a disponibilidade, mas a representatividade ela não lida tanto com aquelas informações atuais que vêm à minha frente. A representatividade são conceitos que eu possa possuir, né? E que digam o seguinte, que distorçam as minhas probabilidades, por exemplo, né? Então, um exemplo claro foi aquele que eu dei já há algum tempinho, né? Então, investir em companhias aéreas é mau negócio. Né? Então, se você cresce ouvindo isso, né? Ou se você vai lá na faculdade, seus professores falam isso para você, isso pode gerar em você um seguinte atalho: não invisto em companhias aéreas. Mas será que isso serve para todas as situações? Será que isso é representativo daquela situação específica? Né? Então, a representatividade tem a ver com os conceitos que você possui e os desfechos que podem acontecer naquele momento específico, tá bom? Legal. Status quo. O status quo, ele é um viés comportamental que faz com que você queira continuar do jeito que está. Por quê? Porque dá trabalho mudar. Então, você tem investidores que não trabalham no mercado financeiro, o cara é dentista, o cara é médico, o cara é advogado, o cara é o que for, e aí ele tem lá o seu capital investido. Aí muitas vezes ele é aconselhado pelo seu planejador financeiro, putz, ó, a grana tá toda praticamente parada, vamos mudar isso aqui, né? Tira da poupança. Não, deixa como é que tá, né? Deixa assim, o dinheiro tá guardadinho e tal. Então, ou então às vezes ele até se convence, tem razão, vamos mudar isso, depois eu mudo. E nunca muda. Por que não muda? Status quo. Então ele não quer arrumar para a cabeça, isso é um viés comportamental. Movimento de manada. O movimento de manada é o seguinte, a bolsa está subindo, a OGX arrebentando isso há alguns anos, né? Então, todo mundo que compra OGX feliz da vida, ganhei em um mês aí 40% de retorno, em 2 meses 90%. Quer saber? Eu nem sei o que é essa OGX, mas eu vou comprar. Por que eu vou comprar? Porque a sua Maria vai com as outras, né? Tá todo mundo ganhando dinheiro, eu quero ganhar dinheiro também, não quero ser o bobão da história. Isso é o movimento ou o efeito manada.
Desconto hiperbólico, desconto, olha só, o próprio nome já diz, é um desconto, ou seja, traz a valor presente, que é a taxa de desconto e tal, hiperbólico. Hiperbólico quer dizer exagerado. Isso quer dizer o seguinte, eu quero retornos no curtíssimo prazo. O desconto hiperbólico, ele valoriza o presente em detrimento ao futuro. Então, muitas vezes, você vai fazer operações e quando você faz uma determinada operação, né, no curto prazo já subiu pra caramba, você quer ir lá e realizar aquele lucro, e aí depois você vê que a ação em 2, 3 anos arrebentou animal e você perdeu a chance de ganhar com essa ação, tá certo? O desconto hiperbólico, aquela ânsia de colocar o lucro para dentro de casa, pode fazer com que você tome uma decisão não acertada, uma decisão errada, vendendo um papel que era bom e que ia entregar mais resultado ainda. Efeito framing. O efeito framing, também chamado de enquadramento, emolduramento, né? É um efeito que diz o seguinte, dependendo como você fala uma informação, ela parece mais atrativa ou menos atrativa. Então, por exemplo, se eu disser para você, esse fundo multimercado, ele rendeu mais que o CDI durante 9 meses no ano. Você fala, pô, fundo bom. Pô, mas o CDI é uma aplicação sem risco. O fundo multimercado deveria ganhar do CDI com muita frequência mesmo. Agora, se eu falar para você, esse fundo multimercado, 3 vezes no ano perdeu do CDI. Perceba que na síntese, né, na sua origem, a informação é a mesma. 4 vezes ganhado, 9 vezes ganhar do CDI, 3 vezes perder do CDI, em 12 meses é a mesma informação. Mas quando eu coloco a informação de maneiras diferentes, o fundo se torna mais ou menos atrativo, tá certo? Então, de acordo com a forma que é colocada a informação, o investidor toma uma decisão ou outra, né? Isso é muito comum em todas as indústrias, a propaganda mexe com isso. Aversão à perda, eu já falei sobre isso quando eu mostrei aquele gráfico em S, mas eu vou aprofundar aqui uma coisinha. Então o que acontece? O cara foi lá, comprou uma ação a 20, aí depois de alguns meses a ação está R$ 12 e o pessoal continua dizendo que as perspectivas da ação subir são pequenas. Mas esse cara pensa o seguinte, não, eu vendo as ganhadoras, as perdedoras eu não vendo, porque eu vou esperar um pouquinho, uma hora ela fica ganhadora e eu vendo com lucro. Então ele tem aversão a assumir que ele perdeu naquele papel. Isso é aversão à perda. E finalmente, excesso de confiança. O que diz o excesso de confiança? Que normalmente os investidores acham que eles têm uma capacidade maior do que eles realmente têm. Então, tem pesquisas que mostram que se você perguntar para as pessoas, você dirige bem? 70% vai falar que dirige melhor que a média. Mas como 70% pode dirigir melhor que a média? Então a média tem que ser mais alta, e aí já não é 70%. Então as pessoas acham que elas fazem as coisas melhor que as outras, isso de um modo geral, e isso é o excesso de confiança. Então muitas vezes você pega investidores e fala, não, deixa comigo, eu vou controlar minha carteira, vou entrar aqui, vou comprar, vou investir nos papéis que eu acho corretos e tal. E aí quando você vai ver, o resultado líquido do investidor é pífio. Já vi muito investidor quebrar porque achava que sabia o que estava fazendo e não sabia. Isso é excesso de confiança. Beleza? Tamo junto? Vamos fazer exercício? Vamos lá, vamos que vamos. Bom, vamos lá os exercícios então. Primeiro, um investidor comprou uma ação de uma empresa bastante conhecida no mercado por R$ 22, por indicação de uma consultoria financeira que informou um valor previsto para o papel de 32. No final do ano, 32 no final do ano, né? Tem que saber ler a pontuação. Contudo, algumas semanas depois, o papel caiu para 19 e o investidor vendeu o papel por acreditar que essa indicação era equivocada, mesmo sem ter novas informações sobre a empresa. Em qual viés comportamental esse investidor incorreu? Cara, qual que é o meu problema? Queria entender qual que é. Ah, brincadeira, cara. Eu erro toda hora.
Vamos lá, os exercícios são a hora do vamos ver, é ou não é? Então, aqui a gente sabe se entendeu o negócio, se não entendeu, vem comigo. O investidor comprou uma ação, né, de uma empresa bastante conhecida no mercado por R$ 22. Contudo, alguns meses depois, o papel caiu para 19. E o investidor recebeu recomendação de venda porque as perspectivas de valorização do papel não são boas ou não eram boas, né? Ainda assim, esse investidor não quis vender o papel, esperando obter lucro no longo prazo. Em qual viés comportamental esse investidor incorreu, né? Então, qual foi o viés comportamental aqui no qual ele incorreu? Ancoragem, você pode ficar na dúvida e achar que pode ser ancoragem, mas não é ancoragem, porque na ancoragem você está preso a um determinado valor específico. Aqui o problema, ele não mostra isso de forma clara, né? Então, embora ele tenha comprado 22 e agora caiu, isso faz parte de dizer que ele está com prejuízo, mas não necessariamente ele está esperando 22, até porque diz que no longo prazo ele espera obter lucro. E não espera sair no 0 a 0 no 22, não está ancorado especificamente no 22. Falta de confiança, isso nem existe, né? Então não é. Disponibilidade, não. Disponibilidade diz respeito, primeiro, que não é um viés comportamental, né? É uma heurística. E segundo, que a disponibilidade, ela diz respeito a você agregar as novas informações que estão disponíveis, né? E não levar em consideração o restante do cenário. A aversão à perda é a correta, né? Então o que esse cara não quer é vender a 19. Então mesmo que ele não acredite, mesmo que ele não tenha sido informado da capacidade dessa empresa de gerar retornos suficientes para fazer o preço da ação subir, ele não quer sair com o prejuízo. Comprou a 22, ele não quer sair a 19, não quer então reconhecer a perda. Beleza? Muito bom. Renato recentemente começou a investir em ações e verificou que em um único mês teve um ganho superior às taxas anuais de renda fixa que costumava ter em períodos anteriores. Está felizão, então. Por essa razão, resolveu colocar a fração total do seu patrimônio em operações de ações de curto prazo e alto giro de carteira, o que lhe rendeu um prejuízo de 35% em um único mês, né? Então se ferrou animal. Em qual viés comportamental esse investidor incorreu? Lembra o seguinte, quando você acha que você tem capacidade de tomar as melhores decisões de investimento de forma, assim, discriminada, muito fácil, né? Sem ter embasamento para isso, você está incorrendo em excesso de confiança. Legal? E esse excesso de confiança levou a ele a ter uma performance pífia. Legal? Muito bom. 3. Drauzio fez uma posição relevante, comprada em uma ação de crescimento bem recomendada por especialistas. Em 5 meses, a ação se valorizou bastante, 22%. E os resultados econômicos da empresa foram muito bons, levando os especialistas a manterem a indicação de compra do papel. Então era para manter o papel em carteira. Drauzio, contudo, resolveu vender a posição garantindo o lucro da operação. Em qual viés comportamental esse investidor incorreu? Então o que ele está fazendo? Ele quer colocar no bolso o ganho por acreditar que mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Isso se chama desconto hiperbólico, né? Quando você quer garantir o presente em detrimento de uma possibilidade futura. 4. Tobias cresceu ouvindo seu pai dizer que o investimento em commodities no Brasil é um ótimo negócio, uma vez que as receitas das empresas que lidam nesses mercados estão fortemente atreladas ao quê? Ao verdinho, ao dólar. Por essa razão, Tobias, ao iniciar os seus investimentos, comprou somente ações de empresas que produzem commodities. Qual fenômeno se observou nesse caso? Olha que interessante, né? Quando você tem uma crença específica sobre alguma coisa e você acha que aquela crença ela prevalece em relação aos demais fenômenos que afetam aquele caso específico, você está caindo num viés de representatividade. Você acha que aquela crença, né, ela é representativa do todo e não necessariamente é verdade. Então aqui é representatividade, né? Você poderia ter ficado em dúvida em relação a, por exemplo, disponibilidade, mas lembra que a disponibilidade ela tem a ver com informação disponível naquele momento para você, algo que chegou nos seus olhos, algo que bateu na sua cara, né? Então normalmente na prova do CFP você vai pensar nisso. Representatividade é um fenômeno que não está ligado a uma notícia que saiu recentemente, mas é uma crença que você tem e você extrapola para o todo. Disponibilidade está muito ligada à informação disponível para você naquele momento, tá bom?
Number 5. Um investidor, ao verificar e saber, né? Hoje estava ruim, né, o português? Da alta dos preços do minério de ferro no mercado internacional, resolve investir seus recursos a serem alocados em renda variável em mineradoras na sua totalidade. Então, tudo em mineradoras. Qual fenômeno se observou nesse caso? Então, o cara ficou sabendo da alta do minério de ferro, vou comprar mineradora, porque vai dar dinheiro. Mas você tem alguns problemas, talvez essa alta já esteja refletida no preço das ações das mineradoras, então não faz sentido comprar, e assim por diante, tá certo? Então você tem um problema muito claro aí de disponibilidade, né? Ele usou a informação disponível e não atentou para outras informações, né? Por exemplo, se o preço das ações das mineradoras já não refletem essa alta do minério de ferro, se ele não vai comprar caro. 6. Roberta sempre teve um perfil conservador para investimentos. Hoje está com 45 anos de idade, é autônoma e pretende se aposentar em 10 anos. Sabendo que precisa rentabilizar o seu capital e verificando que muitos conhecidos tiveram rendimentos surpreendentes com investimentos em ações recentemente, Roberta decide aplicar 70% do seu capital em renda variável. Em qual viés comportamental Roberta incorreu? Roberta vai com as outras! Lembra que sempre que você tem alguém vai com as outras, você está incorrendo em efeito manada, né? Não é que ela acredite que a bolsa vai subir e tal, mas tá todo mundo se dando bem, ela quer se dar bem também. Isso é movimento de manada, isso é efeito manada. Number 7. Sandra possui uma grande parcela dos seus recursos de longo prazo aplicados em fundo DI. Esse fundo possui taxa de administração de 1%, alta para um fundo DI, e ela recebeu como recomendação resgatar a maior parte desses recursos e aplicá-los em alternativas de investimento mais rentáveis e com risco semelhante. Ela inicialmente concordou em fazer essa realocação, mas vem postergando executar a mudança. Qual viés comportamental que Sandra está sofrendo aí, né? Ela está claramente fazendo o seguinte, empurra com a barriga, tem que mudar aquela pouco, parece que não tá bom. É uma trampa fazer isso, né? Vai que eu faço besteira. Deixa assim, status quo. Status quo. O que é status quo? É a manutenção do que acontece, do status. Deixa como tá, né? A Roberta faz a Sandra faz outra coisa da vida, não tá afim de, sabe, ficar pensando no que fazer e tal. Então ela tá incorrendo nesse viés comportamental. E a derradeira, Ricardo é investidor há 2 anos e comprou ações no IPO da empresa AgroTotal. Com o passar do tempo, ficou animado em ver que os papéis se valorizaram muito, passando de 60 no IPO para 90 no presente. Foi de 60 para 90. Recentemente, ele leu uma notícia sobre o iminente IPO de outra empresa do setor de agronegócios e decidiu participar. Se Ricardo estiver influenciado pelo viés da ancoragem, sua expectativa é que o valor da nova empresa chegue a 90, né? 90. Por quê? Porque esse aqui chegou a 90, tá certo? Então, resposta correta é 90, o que está totalmente errado, porque depende do fluxo de caixa da empresa, depende do número de ações emitidas e assim por diante, tá? Mas se ele estiver influenciado pelo case anterior, ele vai se ancorar em R$90. Beleza, galera? Você viu que é tranquilo, né? Esses exercícios não tem nada de rocket science, é mais você ver como é que geralmente vem as questões e lembrar dos vieses e das heurísticas, beleza? Tamo junto, valeu, até a próxima.